Queridos, vamos então para a palavra de Deus, que encontra-se lá na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2. Eu quero estar fazendo a leitura do versículo 1 até o versículo 5, que na minha tradução diz assim: Portanto, livrem-se de toda maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhidas por Deus e preciosa para Ele. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Aleluia. Pode deixar a tua Bíblia aberta aí se quiser, nós vamos voltar no texto bíblico. Amados, eu quero começar a introdução dessa mensagem dizendo que Deus me direcionou a intitular essa mensagem com o seguinte título: Vivendo e adorando a Deus. Essa é a mensagem dessa manhã, neste domingo de manhã, neste culto dominical, a primeira hora da manhã, o primeiro dia da semana, vivendo e adorando a Deus. Amados, algumas rápidas considerações introdutórias ainda. Se você for ler, e aconselho que você leia, né, a carta toda aqui do apóstolo Pedro em casa, no capítulo 1, ele vai começar exaltando a pessoa de Cristo como Salvador. Ele vai começar falando que Jesus é o nosso Salvador, aquele que morreu numa cruz para nos salvar, que levou sobre si os nossos pecados, as nossas iniquidades, os nossos erros, para nos salvar lá na cruz. E ele vai começar a falar ainda no capítulo 1 da necessidade de uma vida em santidade. O capítulo 1 então vai falar da pessoa de Jesus Cristo, nosso Salvador. E Pedro já vai começar a falar de que os cristãos, os verdadeiros cristãos, têm que levar uma vida santa aos olhos de Deus. No início, então, agora do 2º capítulo, que é o que nós lemos e é a mensagem dessa manhã, Pedro ele exorta os cristãos, ele começa exortando os cristãos a livrarem-se das más atitudes, e os incentiva a crescerem espiritualmente. Então esses versículos aqui, essa porção da sagrada palavra de Deus vai começar falando da necessidade de nos livrarmos de más atitudes e de que nós temos que ter uma vida espiritual, uma vida piedosa, crescente na presença de Deus. Aleluia. Então eu quero ler novamente, amados, para continuar essa mensagem, seu desenvolvimento, o versículo 1 até o verso 3, que diz assim: Portanto, livrem-se de toda a maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. Primeiro ponto aqui, amados. Pedro então ele inicia listando uma série de coisas que os cristãos devem se livrarem-se, devem deixar. Lembrando que após a conversão nós temos que nascer de novo. Ele vai dizer: livrem-se da maldade, toda maldade,
engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Ele vai trazer aqui uma lista de algumas coisas, né, que não são boas, que são más atitudes, que são comportamentos que não podem fazer parte da vida de um verdadeiro cristão. Então nós não podemos viver com maldade, querer o mal. Ele começa falando: livrem-se de toda maldade. Não pode fazer parte da nossa vida, dos cristãos, uma vida que a gente está desejando mal para o próximo. E isso não é só para os irmãos na fé, isso é para todo mundo. Jesus vai dizer: abençoa os que te amaldiçoarem. Vai dizer que se o teu inimigo tiver sede, dê-lhe de beber. Aleluia! Amados, Deus, Ele não fica indiferente da maldade que as pessoas fazem para nós, mas a palavra de Deus diz que a ira pertence a Deus, e que quando a gente ora pelos que nos amaldiçoam, ajuda, né, o nosso inimigo, nós estamos acumulando brasas vivas sobre a cabeça dele. Mas quem vai julgar, quem vai cobrar, quem vai punir não é nós, é Deus, e é do jeito de Deus e no tempo de Deus. Então nós temos que nos livrar de toda a maldade. Um cristão, ele não pode viver desejando o mal, vivendo, praticando o mal. E ele vai continuar dizendo: todo engano, hipocrisia, inveja. Nós somos chamados a viver daquele que é a verdade e a vida. Jesus Cristo é a verdade e a vida. Quem vive no engano, vive na mentira. E nós sabemos pela palavra de Deus que o pai da mentira chama-se Satanás. Ele é o pai da mentira, ele é o pai do engano. Mas nós temos que viver de acordo com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é verdade e vida. Aleluia! Nós não podemos viver no engano, nos enganos que a vida proporciona. Ele também vai falar de hipocrisia, inveja. Nós não podemos ser hipócritas, de falarmos uma coisa. Não adianta eu vir aqui pregar, irmão Jefferson, falar, ensinar e sair daqui e fazer aquilo que eu estou, ao contrário do que eu estou falando aqui hoje. Hipocrisia, inveja. Quando nós vemos alguém prosperar, um irmão, uma irmã, alguém prosperar, nós temos que ter aquele olhar: que Deus te abençoe mais ainda. Nós temos que nos alegrar com as pessoas, com os irmãos, com quem está conseguindo prosperar na vida financeira, amorosa, sentimental, seja o que for. Quando nós vemos Deus abençoar um irmão, uma irmã, alguém, nós temos que nos alegrar. Por mais que nós possamos estar vivendo um momento difícil naquela área que nós estamos vendo, o nosso irmão se alegrar, ser abençoado. Nós não podemos olhar com aquele olhar: ah, mas eu prego mais, eu sirvo mais a Deus, eu sou mais cristão, eu oro mais do que ele, do que ela, eu sei que eu sou mais importante para Deus, e olha só, Deus está prosperando ele e eu estou nessa dificuldade aqui. Não, amados, nós temos que nos alegrar com as vitórias, com as conquistas dos outros, e esperar no tempo de Deus, que no tempo de Deus as coisas vão acontecer para nós. Aleluia! Não podemos ter inveja e toda espécie de maledicência. Aqui poderia falar, aqui que vai abrir o leque, né? Tudo que é mal, tudo que a gente fala de mal, tudo que a gente faz de mal, toda espécie de maledicência, toda espécie de maldade. Para não ter que, acho que escrever mais, aqui Pedro ele resume aqui, né? Coloca muita coisa numa só ali. Então a nossa vida de cristão tem que ser uma vida piedosa, tem que ser uma vida de piedade, uma vida em santidade, uma vida em que a gente busca a presença de Deus, a vontade de Deus, e viver como verdadeiros cristãos. E ele continua aqui no texto, depois disso, ele ensina que devemos desejar o leite espiritual puro, que só pode ser obtido através da palavra de Deus e de uma vida cristã piedosa. Quando ele faz essa analogia aqui, Pedro faz essa analogia, ele não está falando do leite lá que é tirado da vaca,
né? Não é uma coisa literal, ir lá e tirar o leite, não. É uma analogia ao leite, né? É uma analogia, uma simbologia. Nós devemos desejar o leite espiritual puro, que é o quê? Que é a unção de Deus, que é ter comunhão com Deus, que é buscar a presença de Deus. Aleluia! E para que nós possamos beber desse leite espiritual, e não é qualquer leite espiritual, é puro. Não é beber de qualquer fonte espiritual. Não é achar que a gente busca Deus em qualquer religião, em qualquer coisa, de qualquer jeito. É o leite espiritual puro, que emana da palavra de Deus. Aleluia! Que emana do próprio Deus. E que nós devemos buscar através de uma vida de oração, e que nós devemos buscar através da leitura e estudo da palavra de Deus, e que nós devemos buscar através de vir prestar culto a Deus na igreja, ouvir a pregação, a estudar teologia, a estudar Deus, as coisas de Deus, através de uma vida piedosa. E a palavra piedade, quando se fala no meio teológico, é um pouquinho diferente do popular. A gente liga às vezes piedade a somente, uma pessoa piedosa faz o bem, ajuda os necessitados. Não, uma vida piedosa para o cristão significa uma vida completa, plena, na presença de Deus. Um cristão piedoso é um cristão que ora, é um cristão que estuda a palavra, é um cristão que está na comunhão da igreja, é um cristão que exerce as atividades da igreja que Deus lhe colocou, é um cristão que vive como cristão na sua família, que trata o seu marido, a sua esposa com piedade, segundo a vontade de Deus, seus filhos, no trabalho, é tudo. Uma vida piedosa cristã. Não é só ajudar os necessitados, que nem às vezes essa palavra ficou popularmente conhecida no Brasil, no português, a língua portuguesa. É tudo. É viver de acordo com a vontade de Deus. Um cristão que vive de acordo com a vontade de Deus é um cristão piedoso. Aleluia. E ele termina dizendo que temos que crescer para a salvação, pois o desejo de Deus é que os cristãos salvos cresçam na sua caminhada cristã. Veja bem aqui, Pedro não está ensinando uma heresia, a palavra de Deus não está se contradizendo. Que história é essa de crescer para a salvação? Ele não está dizendo que a salvação é algo que vai ser obtida, que você tem que construir um muro, colocar um tijolo de cada vez, lá no fim, quando terminar de construir aquele muro, ter salvo. Não é isso que Pedro está ensinando, até porque o próprio Pedro fala, Paulo, Jesus, todos os apóstolos, que a salvação, ela acontece quando quando ouvimos a palavra de Deus, somos expostos à palavra de Deus e confessamos os nossos pecados, nos arrependemos dos nossos pecados, entendemos que Cristo é aquele que veio, é o Filho de Deus, que veio, morreu numa cruz, assim de madeira, foi pregado e morreu lá. E morreu por quê? Não foi uma morte comum, como os romanos faziam lá. Era costume romano crucificar malfeitores, criminosos. Mas ele não era qualquer malfeitor, qualquer criminoso. Ele nem criminoso era. Foi pregado no madeiro aquele que nunca pecou, aquele que não tinha iniquidade. Foi condenado injustamente, mas tinha um propósito de Deus naquilo. Ele estava tomando sobre si os meus pecados, as minhas iniquidades e as suas. E ali, quando ele foi pregado na cruz, morreu, passou pela morte. Aleluia, e podia ter acabado ali, mas ele venceu a morte. Ele ressuscitou no terceiro dia, no domingo. Ele ressuscitou e ele vive. E por meio da morte e ressurreição de Cristo, todos aqueles que se achegam a Ele, que confessam Jesus como Salvador, são salvos. A salvação é um ato imediato posterior e imediatamente é uma verdadeira conversão. Alguém que realmente entrega a sua vida a Cristo, confessa seus pecados, se arrepende e entrega a sua vida a Cristo. Pedro também concorda com isso e ensina isso. Mas quando Pedro fala que cresçam na salvação,
Veja que ele diz: cresçam para a salvação. Quando ele está falando isso, ele não está se referindo que a salvação tem que ser conquistada diariamente, mas ele está querendo ensinar que uma vida cristã, uma vida de um cristão verdadeiro, de um cristão piedoso, ela é construída diariamente, e que nós temos que crescer para a salvação, porque nós temos que gerar frutos dignos de um verdadeiro arrependimento. Depois da nossa conversão, nós temos que, ele vai usar ali, nascer de novo. Ele vai dizer, como crianças recém-nascidas, desejem de todo o coração. Jesus conversando lá, o apóstolo João, no capítulo 3, lá do seu evangelho, vai falar com um mestre da lei chamado Nicodemos. E vai narrar a conversa de Jesus com Nicodemos. Olha só, uma conversa entre duas pessoas, né? Nossa, ali, Jesus e Nicodemos. Tem um versículo, talvez um dos mais conhecidos da Bíblia, João 13,16, né? Aquilo ali faz parte de uma conversa. E Jesus vai dizer para Nicodemos naquela conversa: é necessário nascer de novo. E Nicodemos vai dizer: eu não entendi esse negócio, como é que é, mestre? Esse negócio de nascer de novo, como é que voltarei eu para o ventre da minha mãe e nascerei de novo? E Jesus vai dizer: é necessário nascer da água e do Espírito. Você é mestre em Israel e não entendeu isso aí ainda? É necessário nascer de novo. Nascer de novo não é como Jesus ensinou, não é como Nicodemos imaginou. Nascer de novo fisicamente é nascer da água, do Espírito, e crescer. O que acontece com uma criança quando uma criança nasce? Qual é nós, todo ser humano? Ela cresce, ela nasce vive sempre criança, ela cresce. A vida humana é um crescimento, amados. O processo de evolução da vida humana é um crescimento. A gente nasce e vai crescendo, crescendo, envelhecendo e morre. Senão, né? É a lei natural. Assim também é o que Pedro está ensinando aqui, é que a palavra de Deus nos ensina. Nós temos que crescer para a salvação, crescer na vida cristã, crescer como cristãos. Isso que é através do quê? De estudar a palavra de Deus. E não só estudar, não só aprender com pregação, com estudo bíblico, mas praticar. Tiago vai escrever lá na sua carta que nós não devemos ser apenas ouvintes da palavra, mas também praticantes da palavra. Que o cristão ele não tem que só ouvir, estudar a palavra, ele tem que praticar a palavra. E isso é esse crescimento que o apóstolo Pedro está se referindo aqui. Aleluia! Temos que caminhar nessa terra como verdadeiros cristãos, amados. Vamos continuar aqui, versículo 4, versículo 5. Que diz o seguinte: à medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para Ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Amados, Jesus, ele foi rejeitado pelos homens e acabou pregado numa cruz. Por que Pedro fala aqui, pedra viva rejeitada? Jesus veio, os próprios judeus, o próprio povo escolhido de Deus, rejeitou ele e pediu lá para Pôncio Pilatos, para as autoridades romanas, que ele fosse crucificado. Ele foi rejeitado pelo próprio povo de Deus, né? Pedra viva, rejeitada pelos homens, mas ele era o escolhido de Deus para trazer a salvação. A salvação da nossa alma é só em Jesus Cristo. A pedra rejeitada pelo próprio povo de Deus, mas escolhida e preciosa pelo Senhor. Aleluia! Ele foi escolhido para trazer as boas novas. Jesus Cristo é o centro do Evangelho. Jesus Cristo é o próprio Evangelho.
Toda a Bíblia, Antigo Testamento e Novo Testamento, aponta para Jesus, para a pessoa de Jesus. Toda a Bíblia aponta para o plano da graça de Deus, da salvação, desde o pecado de Adão e Eva lá no jardim, no Éden. Deus, ele cria, ele coloca em prática o plano da salvação. E esse plano tem um fator fundamental, que se chama Jesus Cristo. Ele que desceu do céu, saiu, despiu-se da sua glória. Ele que estava à destra de Deus, ele desceu voluntariamente do céu e o Verbo se fez carne. João capítulo 1, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Aleluia! No princípio, aleluia, ele era o Verbo, e tudo que foi feito por ele, e sem ele nada do que foi feito seria feito. Tudo é para ele, é por ele, é para ele. E é aquele Verbo que estava lá no princípio, na criação, que desceu, encarnou-se, fez carne e habitou entre nós, despiu-se da sua glória, teve fome, teve sede, foi torturado, sentiu dores, aleluia, carregou sobre si um peso que nenhum ser humano na face da terra poderia carregar, e não era o peso da cruz, era o peso dos pecados de toda a humanidade, desde Adão e Eva. Quando eu digo toda a humanidade, o peso do pecado que Jesus carregou é desde Adão e Eva. A graça de Deus é desde o jardim do Éden, ela não inaugura em Cristo. A graça de Deus, ela começa lá no jardim do Éden, depois que o homem pecou, e Deus não fez o que fez com Satanás e os anjos caídos. Deus expulsou eles da presença e condenou eles. Quando o homem, o ser humano cai, Deus poderia ter feito a mesma coisa que fez com Satanás e os anjos caídos, expulsar e condenar a eternidade no inferno, mas não. Ele dispensou da sua graça, do seu amor, da sua misericórdia, desde Adão e Eva até a consumação dos tempos. Nós estamos debaixo da graça de Deus. Aleluia. E ele continua falando que vocês também estão sendo utilizados. Olha só, Jesus é a pedra viva, mas vocês, nós, os cristãos, também estão sendo utilizados como pedras vivas. Aleluia. Isso quer dizer o que, amados? Deus utiliza os cristãos como ferramentas para a propagação do Evangelho. Para Deus, quem o serve é considerado um sacerdote santo. Olha só, amados. Está dizendo aqui que Jesus é a pedra viva, mas nós somos utilizados por Deus como pedras vivas. Se a pedra viva traz a salvação, é por meio das pedras vivas que somos nós, a Igreja de Cristo, que o Evangelho é pregado, é propagado, e que nós servimos como instrumentos de Deus para anunciar as boas novas, sacerdócio santo. Nós somos sacerdotes santos, e eu não estou falando quem pega o microfone e prega, quem dirige um culto, quem é pastor, é todos os cristãos, todos são usados por Deus como sacerdotes santos. Aleluia. Amados, lá na antiga aliança, no tempo dos judeus, os sacerdotes tinham que ser de uma família determinada, tinha que ser dos levitas, da tribo de Levi, e era só o sacerdote que podia entrar no tabernáculo lá, no Santo dos Santos. Era só o sacerdote que tinha que fazer, aquele sacerdote, aquela pessoa específica, que tinha que se limpar, se purificar, para poder entrar e realizar os rituais religiosos lá da lei mosaica do Antigo Testamento. O povo não tinha acesso, era só os sacerdotes que podiam fazer todas as atividades religiosas do povo de Israel, do judeu, estava na lei, que podia acessar o Santo dos Santos, que era o lugar mais sagrado da antiga aliança. Mas agora na nova aliança em Cristo Jesus, eu e vocês, nós somos sacerdotes santos. Todos os cristãos são sacerdócio santo. Todos nós podemos chegar no Santo dos Santos.
Nós não precisamos mais de intermediários. Nós não precisamos mais do irmão Jefferson, do pastor Paulo, do irmão Marco para chegar a Deus. Nós temos acesso direto a Deus. Nós temos um mediador entre nós e Deus que se chama Jesus Cristo. Nós temos o Espírito Santo que habita em nós. Nós somos o templo de Deus. Nós somos o sacerdócio santo. Aleluia. Todos os cristãos debaixo do plano da nova aliança, do Novo Testamento, aleluia, são sacerdotes santos. É o que está falando aqui na palavra de Deus, para serem na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdotes santos. Casa espiritual. Quem é a casa espiritual? Nós somos a casa espiritual. E nós sabemos que uma casa, ela tem que ser mobiliada, ela tem que ser adornada, ela tem que ser limpa, cuidada. Casa remete a cuidado, a construção, ela tem que ser construída. Está aqui o irmão Jefferson, né? Um excelente construtor, já construiu lá no escritório, algumas coisas para mim lá. Tem que ser construído, não é, irmão Jefferson? A primeira coisa lá, abrir o buraco no chão, colocar as pedras no alicerce, fazer o alicerce, levantar a parede, né? Pude acompanhar lá com o irmão Jefferson toda aquela bênção de Deus. Casa é construção. Casa é construção, e aqui fala casa espiritual. Nós temos que construir a nossa vida espiritual, porque nós somos para ser sacerdócio santo. Aleluia. E para encerrar essa parte aqui, amados, ele vai continuar dizendo na palavra de Deus: oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus. Deus espera, amados, que façamos sacrifícios espirituais aceitáveis, não por obrigação, não por imposição ou por necessidade, mas por voluntariedade e sinceridade. Não é só sacrifício espiritual, é aceitável. Em algumas traduções vai estar aí na tua Bíblia de repente agradáveis. Na minha aqui, que é NVI, aceitáveis, mas são palavras intercambiáveis. Não é qualquer sacrifício espiritual. Não é simplesmente, eu não estou dizendo que é bom. Não é, não, mas eu vou fazer um sacrifício espiritual de ir no culto de manhã. Amém. Mas é vir no culto, é adorar a Deus, é servir a Deus, é fazer sacrifícios espirituais agradáveis, aceitáveis ao Senhor. Não é qualquer tipo de sacrifício. Lembra lá da história de Caim e Abel? Lembra lá, no início de Gênesis? Os dois fizeram sacrifícios, ou não? Ou foi só, ou Deus puniu um porque não fez? Os dois fizeram sacrifícios. Só que Deus vai dizer lá no Gênesis, vai dizer lá no início: Deus se agradou de Abel e da sua oferta. E vai dizer que Deus não se agradou de Caim e da sua oferta. Então quer dizer o que, amados? Não é só oferecer sacrifício. Caim também ofereceu. Mas Deus não se agradou nem dele, nem do sacrifício dele. São sacrifícios espirituais aceitáveis, agradáveis ao Senhor que nós temos que prestar. Não é vir no culto só porque eu tenho que vir, porque eu estou escalado. Não é vir no culto só porque eu tenho que ir na igreja, porque eu sou membro da igreja, né? Não posso ficar muito tempo sem vir. Não é só dobrar o joelho e orar porque é uma obrigação. Não é só jejuar porque, eu tenho que jejuar porque eu quero tal coisa, então eu vou jejuar só por causa daquilo ali. Amados, é sacrifícios espirituais aceitáveis e agradáveis a Deus. E nós só podemos fazer isso com um coração puro, com sinceridade, com voluntariedade. Não é porque às vezes aqui, eu não estou dizendo que eu sou contra, pelo amor de Deus, não vão pensar isso. Mas não é porque um pregador, um pastor lança lá: olha, essa semana eu quero convidar os irmãos da igreja para fazer um jejum, para orar tal hora da madrugada, para fazer tal coisa, que lança desafios aqui, para que algumas pessoas, não, eu vou fazer porque o pastor mandou, não, nem faz. Nem te compromete. Se não está disposto a fazer de coração, se algum dia algum pregador aqui
seja até o pastor Paulo, que seja o pastor Paulo, pena que ele não está aqui para ouvir, que seja o pastor Paulo, que lança um desafio, eu, irmão Jefferson, qualquer um. Olha, eu quero lançar um desafio na igreja para fazer tal coisa, uma campanha de oração, uma campanha de jejum. E você aceitar fazer aquilo ali, porque ficou com vergonha de não levantar a mão e não entrar, porque se sentiu constrangido aquilo, não faz. É mais fácil tu não levantar a mão, tu não te comprometer com algo que não vem de dentro do teu coração. Agora, se falou, alguém lançou um desafio, você sentiu o Espírito Santo tocando em ti, e te dizer o que quer que tu faça, se você quer fazer aquilo ali, eu vou entrar num propósito que foi lançado, mas eu senti no meu coração de fazer, amém, vai e faz. Mas se for por constrangimento, por imposição, fica sentadinho e não te compromete, que aí você não vai estar pecando. Porque se você fizer um sacrifício forçado, por obrigação, porque alguém falou que você tem que fazer e aquilo ali for um peso para você, deixa eu te dizer uma coisa, Deus não vai aceitar o teu sacrifício. Deus não vai aceitar, irmão Marco, mas eu vou jejuar não sei quantos dias, eu vou orar a tal hora da madrugada. Se aquilo ali não vier do teu coração, se aquilo ali foi algo imposto, como uma penitência, como algo que você se constrangiu a fazer, Deus não vai aceitar o teu sacrifício espiritual. Se você quiser em algum momento, não for lançado, mas você fazer uma campanha de jejum, de oração, alguma coisa, de leitura bíblica, sei lá, faça daquilo que vem do teu coração. Faça, chegue e diga para Deus, Deus, eu quero te oferecer isso. Eu quero fazer isso, me ajuda, Espírito Santo, que está no meu coração. Tem que ser com sinceridade, tem que ser com voluntariedade. Há sacrifícios espirituais aceitáveis, agradáveis. Aleluia. Quero concluir essa mensagem, amados. 2 pontos. Primeiro ponto. Somos chamados para sermos santos, porque quem nos chamou é santo. Aleluia. Não foi o irmão Marco que está convidando vocês para ser santo, porque ele é santo. A palavra de Deus diz que somos chamados para ser santo, porque quem nos chamou é santo. Deus é santo, Jesus Cristo é santo, o Espírito Santo é santo, a Trindade é santa. Quem nos chama para ser santo não é um homem, não é um pregador, um pastor. Quem nos chama para ser santo é Deus, porque Ele é santo. Isso não quer dizer ser perfeito, isso não quer dizer ser impecável, isso não quer dizer que eu vou ser santo, está me chamando você. A gente nunca vai ser santo como Cristo foi, mas nós nunca vamos deixar de pecar, inclusive diariamente. Mas quando Deus diz que nós temos que ser santo, porque Ele é santo, uma vida em santidade, às vezes as pessoas acham o santarrão, né? Que lá vem o santarrão lá da igreja. Eles não entendem. E eu quero nessa manhã esclarecer para alguém, se alguém tem dúvida, viver em santidade não quer dizer que nós vamos ser aquele santinho, santarrão, que não vai errar, que não vai pecar, que não vai tropeçar. Sim, nós vamos errar, eu vou errar, eu vou tropeçar, eu vou pecar até o fim da minha vida. Mas vida em santidade aos olhos de Deus, o chamado a ser santo, é quando o pecado passa a ser a exceção e não a regra. A regra na vida do cristão é andar em santidade, é não pecar, é não errar, mas em algum momento vai ter a exceção da regra, que é o pecado. Ser santo aos olhos de Deus não é não pecar, mas não é ser dominado pelo pecado. Ser santo aos olhos de Deus é ser dominado pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus, é procurar aprender a palavra de Deus e andar segundo ela, mesmo que no caminho nós venhamos a tropeçar no pecado. Mas nós vamos cair, se levantar, pedir perdão e seguir. Isso é ser santo aos olhos de Deus. É o pecado não me dominar, não fazer parte constante da minha vida, mas ser algo que no caminho eu vou me defrontar com ele, mas eu vou tropeçar, cair, ele não vai me dominar em nome de Jesus. Eu vou me arrepender, eu vou me levantar e eu vou andar em santidade. Isso é ser santo, amados. E ser santo desse jeito eu e você podemos ser. Isso é ser santo aos olhos de Deus. Aleluia. É ser guiado por Deus, é ser guiado pelo Espírito Santo. E é saber lutar e vencer o pecado, mesmo que a gente em volta e meia vai tropeçar ali. Aleluia. Esse é o chamado de santo.
E nós, para vencer o pecado, para vencer o inimigo, nós temos que viver essa vida santa, entendeu? Buscando a Deus diariamente. Segundo ponto, devemos levar a sério a nossa vida espiritual, buscando oferecer sacrifícios espirituais que agradem a Deus. E aqui é algo muito importante: exercer nosso chamado de acordo com a vontade de Deus e no poder do Espírito Santo, que nos concede dons espirituais. Nós temos que prestar sacrifícios agradáveis a Deus, aceitáveis a Deus, espirituais. Veja que lá na antiga aliança eu falei, né? Que era só o sacerdote que chegava no Santo dos Santos, aquela coisa toda. E lá na antiga aliança, com o povo de Israel, se sacrificar, olha por que o texto fala de sacrifícios espirituais. Porque lá na antiga aliança, e Pedro era judeu, viveu debaixo da antiga aliança até Cristo, e depois entendeu que a coisa tinha mudado, eles faziam sacrifícios de animais. Os sacrifícios pelo perdão dos pecados eram de animais, eles sacrificavam literalmente animais. Era um sacrifício animal. E veja que a palavra de Deus diz na nova aliança aqui: sacrifícios espirituais. Nós não temos mais que derramar sangue dos animais como era na antiga aliança. Nós temos que prestar sacrifícios espirituais para Deus. Nossa, que bênção, né? Como é bom viver debaixo do tempo da graça de Deus em Cristo, Cristo revelado. O sacrifício que Deus quer de nós é espiritual. E tem que ser agradável. Aleluia. Seja através da oração, do jejum, seja através de uma caminhada cristã, seja através do teu comportamento, e também através do exercício do sacerdócio santo, que eu já falei nessa mensagem. Amados, você acha que eu estou aqui pregando? Eu estudo bastante mesmo. Mas se não fosse a unção do Espírito Santo na minha vida, se o Espírito Santo não me revelasse a palavra de Deus para que eu tivesse compreensão, se eu há anos e anos não orasse pelo dom da sabedoria, pelo dom do conhecimento, o dom da fé, Deus concede dons. O Espírito Santo é quem distribui os dons na igreja. Só que dom não é para me achar bonzinho, bonito e melhor que os outros. Os dons, você vai ver o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios sobre os dons espirituais a partir do capítulo 12, na primeira carta aos Coríntios, e vai ali nos próximos capítulos. Os dons espirituais, Deus não concede dons para edificação própria. Os dons espirituais são concedidos a homens através do Espírito Santo. É o mesmo, capítulo 12, é pelo mesmo Espírito, vai repetir. Dom disso, dom daquilo, mas quem concede é o Espírito. Tem um propósito, a edificação da igreja. Deus, Ele nos concede dons espirituais para que nós venhamos a usar para a edificação da igreja, para não ser egoísta, aleluia, para não ser hipócrita. Meu desejo é que Deus, que concede os dons a cada um de nós, em diversas áreas da obra de Deus, concede dons, é que nós possamos exercer o nosso sacerdócio santo através dos dons espirituais que o Espírito Santo nos concede e através de uma vida de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Aleluia.